E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver aqui mais um exercício do LeetCode. Hoje o exercício 206, Reverse a Linked List. Então, dado uma head, uma cabeça aqui de uma single linked list, a gente precisa reverter essa lista e retornar essa lista revertida. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eles usam, por definição, uma lista linkada com esses valores aqui, um int_vol, um list_node next, aqui um construtor default, e um construtor que leva o valor, e um construtor também que leva tanto o valor quanto o next. E aí o que eles querem? Dada uma lista encadeada, 1 apontando para 2, apontando para 3, apontando para 4, apontando para 5, eles querem que a gente faça a inversão dela, então vira 5, 4, 3, 2, 1. Mesma coisa aqui embaixo, 1 para 2, 2 para 1. E aqui, se for uma lista vazia, a gente retorna a lista vazia. Aqui a gente precisa trabalhar com 3 ponteiros. Eu já deixei aqui em cima a definição, a gente não precisa criar essa classe em específico, apesar de eu ter ela aqui no meu workspace, para ficar mais fácil da gente trabalhar. A gente precisa trabalhar com 3 ponteiros. Um ponteiro que vai apontar para o prev, e pense só, se a gente tem um ponteiro aqui que aponta o next do 1, aponta para o 2, o next do 5 aqui aponta para nada. Só que a gente quer inverter essa lista, Então, o prev aqui nosso, ele vai apontar para null. A gente vai ter um list node current, que eu vou chamar de cur, que vai ser o nosso head, e a gente vai fazer uma interação aqui, um loop, que vai ser um while cur. Enquanto esse cur for diferente de null, aqui dentro a gente vai fazer as operações para fazer essa inversão. E eu vou declarar aqui o nosso último ponteiro, que eu vou chamar de nextTemp, para a gente ter aqui uma variável temporária para não perder os ponteiros da lista. E esse nextTemp, ele vai apontar para o next. E aí, continuando, o nosso cur.next vai apontar para o prev. Aqui o prev vai se tornar o current, que é a inversão, e o current vai ser a nossa variável nextTemp. E aqui no final a gente vai retornar o prev. Isso daqui vai funcionar e eu já vou explicar para vocês, eu até deixei salvo aqui num documento no meu VS Code, o que a gente fez ali, porque esse exercício ele é simples de resolver, mas ele é um pouco difícil de entender. Vamos só ver se esse código aqui ele já vai resolver todos os test cases. Pronto, já está resolvido. E o que está fazendo esse código aqui? Eu tentei transformar isso num parágrafo. Para inverter, deixa eu fazer a quebra de linha aqui, pronto. Para inverter uma lista encadeada no local, utilizamos 3 ponteiros. O prev, que é apontado para o nó anterior já invertido, iniciado como null. Então, nosso prev aqui ele começa como null. O nosso current, o nó que estamos processando, iniciando na cabeça da lista. O que quer dizer isso? O nosso list node current inicia na cabeça, que é o head que está vindo aqui. E o nextTemp, uma variável temporária que salva o próximo nó original antes de alterarmos o current.next, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. O nosso list node nextTemp é o nosso current.next. E aqui começa o processo da inversão. A gente percorre a lista e para cada nó current, primeiro a gente salva o next nessa nextTemp. Então, a gente salva o next nessa nextTemp, para não perder o restante da lista. E aí, em seguida, a gente inverte a direção do ponteiro do current, fazendo current.next, o next passa a ser o prev. E aí, depois disso, a gente move o prev para a posição atual do current, o prev passa a ser o current, e por fim, movemos o current para nextTemp. O current passa a ser o nextTemp, para continuar a iteração da lista original. Quando o current se tornar null, ele vai sair desse while e significa que todos os nós foram processados.
O prev está apontando para uma nova cabeça da lista e a lista, sim, então, ela é invertida. Então, esse aqui é o exercício Reverse a Linked List, mais um exercício resolvido aí no LeetCode. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Nos vemos aí até o próximo exercício.